E aí, galera, graça e paz. Boa noite. Misericórdia. Boa noite, gente. Que responsa, hein? Vocês já acham que a gente está aqui sempre? A gente acostuma? Claro que não. Sempre aquela tranquilidade, sabe? Vocês estão bem? Queria que vocês ficassem bastante à vontade. Hoje eu vou compartilhar. Eu não sou um pregador eloquente, né? Mas eu só vim compartilhar algo da parte de Deus com vocês. E queria que vocês prestassem atenção. Não porque é eu que estou falando, não porque eu falo bonito, mas porque é a palavra de Deus. E ontem o pastor Rogério até pregou um pouco sobre isso. Na verdade, ele pregou, basicamente, um dos textos que eu vou falar, ele pregou pela manhã. E a partir dali, Deus meio que confirmou e continuou falando ao meu coração em relação a essa palavra. Ontem de manhã, ele pregou e falou sobre adoração, né? E orando a Deus, eu ia pregar uma outra palavra e Deus me direcionou para essa palavra, não sei porquê, mas Ele sabe o porquê. Eu ganhei um livro, que é esse livro aqui, do Rick Warren, acho que é esse o nome. Se chama Uma Vida com Propósitos. E tem capítulos, né? Inclusive, quero até agradecer minha amiga Nani, obrigado pelo presente. Ela me deu esse livro e ainda estou lendo ele, né? Como ele é por etapas. Mas tem um capítulo nele, que o título do capítulo é A Essência da Adoração. E toda vez que o Lucas me chama para ministrar, eu sempre fico me perguntando, meu Deus, o que eu vou falar para essa galera, né? Porque para você vir aqui, não só estar aqui na frente, mas para você pregar algo, você precisa viver. Então, ou você precisa viver, ou precisa buscar viver aquilo todos os dias, para isso não ser incoerente com a sua vida, né? E como foi falado ontem, quem estava aqui ontem, então já está meio encaminhado nessa palavra. Quando a gente fala de adoração, principalmente para a gente que é levita, né, que canta, ou a gente mesmo que está na igreja assim, o que a gente pensa de cara? Aí você escreve lá no Google, adoração, aparece uma pessoa bem assim. Ou alguém assim de joelhos ou prostrado, é meio que automático a gente associar adoração com isso. Só que adoração não é só levantar as mãos, não é só fechar os olhos, não é só falar em línguas. Adoração ela não se resume só a isso, ela é algo mais profundo, é algo mais intenso. Adoração é um estilo de vida. E não é algo momentâneo. Se é um estilo de vida, é algo que a gente vive todos os dias, né? A gente vê tantos estilos por aí, hippie, Rastafari e tal. Eles vivem aquilo todo dia. Eles não vão colocar uma roupa hippie e sair na rua só. Eles vivem aquilo, a cultura, a comida. Então, adoração é esse estilo de vida. E a essência da adoração não é como você adora. Não está relacionado... Tem gente que se perde muito nisso. Não está relacionado ao estilo de música que você ouve. O nosso maior erro é isso aí. Às vezes a gente pensa assim, não, eu só vou receber o Espírito se eu colocar um corinho de fogo bem pentecostal, aí eu vou receber. Ou, na nossa geração, né, eu não, só vou conseguir chapar no Espírito, como é o linguajar aí, chapar no Espírito se eu colocar um worship bem pesadão. Não é isso. E também não está relacionado com quem está te vendo ou não está vendo. Eu aprendi com a palavra de Deus que a essência da adoração é se render. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? E quando a gente fala se render, o que vem na nossa cabeça primeiro? Os ladrões, né? Estavam fugindo, fizeram um crime e tal, e estão fugindo, mas se renderam. É sempre algo que remete a algo
negativo, né? Se render, fulano se rendeu, se entregou. Mas não é o nosso contexto. Claro que na nossa cultura atual, principalmente, a gente não é ensinado a perder. Já perceberam? Por isso que nós somos uma geração bem doentinha, bem tristinha, bem depressiva. Por quê? A gente não é ensinado a perder. A gente só é ensinado a ganhar. E quando a gente perde, a gente se frustra. Então a gente é ensinado a sempre ter que vencer. Na escola, a gente precisa vencer para a gente ser melhor que o nosso colega, para ganhar um prêmio. A gente precisa vencer, ser melhor, para a gente ganhar o prêmio no final do ano, porque a gente vai passar de ano. A nossa mente não é treinada, a nossa criação não é treinada para perder. É só para vencer. E quando a gente fala de rendição, a gente entra em confronto com isso, né? No caso, não é o nosso contexto. Nesse caso, a gente só vencer. Eu quero que você leia comigo, se a Letícia puder colocar para nós, eu quero ler Romanos 12, 1 e 2 junto com vocês. Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu queria ler esse mesmo texto, na versão A Mensagem aqui, que é uma versão clara também. O mesmo texto diz assim na mensagem: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, o dormir, o comer, o trabalhar, o passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de você e desenvolve em você uma verdadeira maturidade. Nesse texto, ele fala sobre se entregar, se render a Deus. É de você chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, de fato, eu não posso nada, eu não tenho nada, eu não tenho capacidade nenhuma por mim mesmo, mas só pelo Senhor, né? Isso é se render. Não é apenas oferecer algo, mas se oferecer. Entendem a diferença? Mas você deve estar se perguntando assim: como é se render? Existem várias formas, né? É se consagrando, é orando, é tendo Jesus como o seu único Salvador, é renunciando à carne, que é bem difícil, renunciando à carne, os seus desejos, né? Se render não é dar uma parte da sua vida, mas entregar ela toda, não entregar 95%, mas toda. Quem anda próximo de mim, eu sempre falo: e aí, você tá bem? Tô. 99% ou 101%? Eu sempre falo isso, né? É isso, é tudo. E disso que eu citei sobre ter um relacionamento com Deus, né? Se consagrar, jejuar, renunciar à carne. Isso tudo, o nosso maior impedimento que nos afasta mais de Deus é o pecado. O que afasta o homem de Deus é o pecado. Mas também existem outras coisas que eu vou citar mais à frente, que afastam a gente ou impedem a gente de a gente chegar nesse nível de rendição a Deus. Aqui diz: para você se render, você precisa confiar nele.
Ninguém confia em quem não tem um relacionamento íntimo. Às vezes tem gente que é meio assim, né? Meio tipo assim, conhece a pessoa agora, já conta tudo da vida, mas também não quer dizer que você confia naquela pessoa. De repente você só desabafou, mas pessoa que você confia é aquela pessoa que você tem um relacionamento íntimo, aquela pessoa que você conversa, aquela pessoa que você conhece. Então, quanto mais próximo nós estivermos de Deus, mais a gente vai conseguir, mais vai ser fácil a gente se render. Repita comigo, o medo. Eu estou com medo de vocês nessa desanimação. Repita comigo, o medo. Aleluia. Muitos têm medo de se entregar a Deus, porque não se acham dignos, ou porque não sabe como que Deus vai usar você. Tipo assim, né? Não, vou me entregar. Aí a pessoa está assim, ó, o Lucas, não vamos orar pelo batismo com o Espírito Santo. Aí você nunca foi batizado, né? Aí você pensa assim, Senhor, eu quero muito, mas será que eu vou rodar? Será que eu vou cair? Será que eu vou falar uma língua estranha diferente? O pessoal vai ficar olhando para mim? Esse medo que a gente tem às vezes. Mas a palavra de Deus diz em 1 João 4,18, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, que é o medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Deixa eu só te contar um exemplo aqui da Bíblia. Em Mateus 14, fala sobre... Jesus estava no monte orando, ele estava pregando, na verdade. E ele falou assim para os discípulos, pode ir, pega o barco e pode ir. Aí depois que ele acabou, ele foi para um lugar mais recluso e foi orar. Só que demorou a oração dele, e ele chegou de madrugada, os discípulos já estavam lá no meio do mar. Aí aparece Jesus andando no meio do mar. Aí os discípulos olham aquilo ali e falam assim, cara, aquilo é um fantasma. Eles ficam apavorados. Pensa só, você, vamos supor, 4 horas da manhã, você está no meio do mar, um breu, aí você vê um ser vindo na sua direção, assim, andando no meio da água, nas águas, né? Aí, logo que Jesus viu que eles estavam com medo, Jesus chegou, calma aí, mano, relaxa, sou eu. Pedro, como vocês bem conhecem, é aquele tipo de cara assim, daquele jeito, né? Chegou assim, se você é o mestre mesmo, faz com que eu vá aí até você. E Jesus falou, só vem, pode vir. E Pedro saiu do barco e começou a andar. Só que, mano, do nada ele parou assim, paralisou e pensou assim, cara, eu tô andando na água, mano. Detalhe, estava acontecendo uma tempestade, o barco estava balançando, e pensa. Aí ele parou e ele começou a afundar, porque ele começou a olhar as circunstâncias que ele estava vivendo ali. Aí ele começou a gritar, Senhor, me ajuda, e Deus salvou ele, Jesus salvou ele, e eles voltaram para o barco. Mas o que eu quero falar, nesse caso, não é sobre sobre Pedro ter pedido ajuda e Jesus ter ajudado ele, mas pelo fato de que Pedro, por um momento, ele teve coragem. Ele teve coragem para andar, mas quando ele parou para analisar as circunstâncias, ele começou a afundar, porque ele teve medo. Porque ele teve medo. E o medo é o oposto de coragem. A gente precisa de ter coragem. Muitas vezes a gente faz como Pedro. Jesus chama a gente. E a gente começa a andar, mas a gente começa a olhar as circunstâncias e a gente para no meio do caminho. Quer dizer, a gente não consegue chegar aonde nós precisamos chegar. A gente não consegue chegar aonde Deus quer que a gente chegue. E o medo também nos impede de termos intimidade com Deus, né? Nos impede de nos entregarmos por completo. Porque a gente fica bem paranoico com isso, né? E é isso aí. Nós olhamos as circunstâncias e não nos lançamos por completo, porque a gente tem medo. Então, que a gente não seja como Pedro, que começa a sentir medo e para. Pensa só, se Pedro
continuasse naquela fé e naquela coragem, ele tinha ido até Jesus, encontrado Jesus e voltado com ele andando sobre as águas. Mas ele teve medo. Aí a gente volta para aquele texto, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Mas como que a gente entende e compreende esse amor? Né? Se às vezes a gente não sente esse amor de Deus, mas Ele prova. Eu falo para você que por acaso está com essa dúvida na sua cabeça, ou acha que Deus não te ama, Ele prova através da palavra a todo momento que Ele nos ama. Tem vários textos, irmão. Prova que Ele nos ama, que Ele nos protege, que Ele nos entende. Só alguns. Salmo 145:9, Salmo 139:3, Mateus 10:30, 1 Timóteo 6, a parte B do versículo 17, Jeremias 19:21, Salmo 85:5, Salmo 145:8, várias formas, vários versículos que Deus demonstra que ama a gente, que se importa com a gente. E eu acho que a maior prova de amor, a maior prova de amor já vista, é Ele ter se entregado na cruz para morrer por nós. Porque senão, meu irmão, a gente estava com a dívida até hoje, a gente estava no júri até hoje. Por isso que o texto diz, o verdadeiro amor lança fora o medo, né? Mas graças a Deus, Ele morreu por nós, Ele levou os nossos pecados, Ele nos deu uma vida nova e hoje nós somos livres no Senhor. Abre comigo, Lelê, Romanos 6, a partir do versículo 6 também. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. Sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Você pode dar um glória a Deus, cara? Glória a Deus por isso. Tem coisa melhor do que você ser limpo? Vocês são uma geração um pouquinho mais adiante da minha. Não sou tão velho assim, mas a galera assim, mais da minha idade, brincou um pouco mais na rua. Nem quando a gente brincava na rua, na praça, e chegava imundo, com o pé dessa cor do carpete aqui, a gente chegava, sei lá, com areia no cabelo, com a cara toda enfumaçada assim. Aí a mãe da gente, a primeira coisa que chegava pra gente quando a gente chegava em casa era o quê? Vai tomar banho. Aí a gente ia lá, tomava banho, pegava a bucha e passava assim, só faltava arrancar a pele. Tem coisa melhor do que... Brincar é bom, mas tem coisa melhor do que você tomar um banho, mano. Tomar um banho, lavar o cabelo, passar uma bucha no corpo, colocar um perfume. Tem coisa melhor? É isso que Deus fez, Ele nos limpou. Ele tirou toda a sujeira que tinha em nós e deixou a gente nos trinques. Não tem aqueles programas, hoje em dia eu não sei se tem muito, aqueles programas 10 anos mais jovem, que eles pegam aquela pessoa toda judiada, sem dente, com a sobrancelha toda torta, o cabelo dessa altura, tudo estragado a pessoa. Aí eles vão, tratam a pessoa, e mexem no cabelo, e coloca dente e tal, ensina a pessoa a se portar melhor e tal, compra roupa nova, sapato novo. Aí quando abre a cortina, os próprios familiares falam assim, isso não é minha mãe não. Isso não é meu pai não. É outra pessoa. Mas ela sabe que ela é a mesma pessoa. A gente sabe que é a mesma pessoa, mas a gente não quer acreditar que aquela pessoa que estava estragada, que estava suja, é uma nova pessoa. E é isso que Deus fez com a gente, cara.
Deus colocou dente novo na gente. Nosso dente estava estragado, Deus colocou dente novo a gente. A nossa roupa estava rasgada, Deus colocou uma veste bonita, cara. Top de linha. Camisa do Flamengo. Então, é isso que Deus fez com nós. E a gente pensa assim, se render, né? Como aquele exemplo que eu dei sobre os bandidos e tal. A gente pensa assim, pô, vou me render, então vou ser um escravo. Mas o amor de Deus é tão grande para com a gente, que a gente não se sente preso nem aprisionado, a gente serve com o maior prazer. A gente depende dele, é diferente. A gente tem prazer em servi-lo, a gente tem prazer em falar, Senhor, cara, se estar na tua presença é a melhor coisa que tem. Não adianta viver se não for para viver com o Senhor. Não tem razão, não tem motivo de eu estar na igreja, de eu fazer qualquer coisa, de eu existir, se não for pelo Senhor. Nesse livro aqui, eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Fala assim: quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador. Não é um chefe, mas um irmão. Não é um ditador, mas é um amigo. Quantos são amigos de Deus aqui? Quem não é? Quem quer ser mais amigo de Deus? Eu quero. Repita comigo com a mesma força que vocês repetiram a segunda vez. O orgulho. Tá aí outra coisa que atrapalha a gente nesse processo de rendição. O orgulho. Porque a gente é bom em cantar, Senhor, eu me rendo. Tudo está no seu controle. Oh, glória a Deus. Tudo está no seu comando. Tudo é teu. Tudo pertence ao Senhor Jesus. Mas olha, Jesus, para essa situação aqui, eu já tenho tudo pronto. Ó, vai dar tudo certo, Pai. Eu vou falar com fulano, isso. Ele vai falar com ciclano, que vai falar isso. Vai chegar a mim, vai dar tudo certo, Pai. Você não está entregando. Você está falando com a sua boca, mas você não está entregando para Deus. E às vezes é exatamente esse orgulho de às vezes não achar que Deus é suficiente, que Deus tem poder para fazer, de fato, e você sempre tem que dar um jeitinho, né? E a gente, o ser humano, no modo geral, todo mundo é orgulhoso. A gente quer pra gente, é egoísta às vezes, a gente quer tudo pra gente, quer que a gente ganhe e tal. E às vezes, ou então, o orgulho é nesse sentido, e também quando a gente acha que a gente é bom demais, que o que a gente faz é correto demais. Não, Senhor, eu sou uma pessoa extremamente correta. Tudo que eu faço é maravilhoso. Até o que a gente faz de certo é errado, mano. Se for ver, porque a gente é pecador. O que é certo, o que é verdade, é a palavra de Deus, é o que Deus fala. Então a gente tem que parar um pouco, fui confrontado com isso, com essa palavra, de ser justiceiro dos outros, de falar assim, não, Senhor, eu não erro, eu não peco, eu sou infalível, né? Então, para a gente nos chegarmos até Deus, a gente precisa se despir do orgulho. Sabe o que eu lembrei quando eu li esse trecho? Eu lembrei da mulher do fluxo de sangue. Mano, olha só, que loucura. Primeiro, todos sabem, todos estudaram história aqui, amém? Que naquela época, a mulher era super desvalorizada. A mulher não tinha voz, mano. Agora, pensa uma mulher com uma hemorragia no meio de uma multidão. Uma mulher que sofria por 12 anos, ela tinha orgulho de alguma coisa? Não sei. Mas a Gislene até deu esse exemplo na sexta-feira, eu estava bem ali na transmissão, operando ali. Isso me chamou muita atenção. Que ela falou sobre a mesma coisa, mas ela falou uma coisa importante. Ela falou assim, irmãos, essa mulher, ela não chegou gritando. Ela não chegou, pegou Jesus pela gola e falou assim, Senhor, eu estou aqui, tem 12 anos ensanguentado, e eu sei que você cura.
Então eu vim aqui para você me curar, vamos? Ela não chegou assim. Pois ela colocou na mente dela, ela teve coragem e ela se despiu do orgulho. E falou assim, eu vou enfrentar essa multidão, porque eu sei que se eu tocar nele, só se eu tocar nele, eu vou ser curada. Então, mano, ela foi cortando a multidão, pensa. A cara das pessoas olhando para ela, tipo assim, meu, o que você está fazendo? Dá licença, você está, de repente, o esforço que ela estava fazendo, ela tinha uma hemorragia, de repente ela estava sangrando também, toda suja, descabelada. Pois ela foi e falou assim, não, eu preciso tocar nele. Mas ela não chegou, igual eu falei, ela não chegou no colar em Jesus e falou assim, Senhor, me cura. Ela chegou aos pés, olha que lindo. Ela chegou aos pés de Jesus e falou, e tocou nele. E na hora, Jesus parou e falou assim, alguém me tocou. Aí os discípulos, tipo assim, querendo rir, né? Tipo assim, meu, acho que ele tá doido, né? Claro que alguém tocou nele. Tá no meio da multidão apertando e não sei o quê. Claro que alguém tocou, Jesus. Não, mas alguém me tocou diferente, porque saiu virtude de mim. Então, quando a gente quer chegar nesse estágio de rendição, a gente precisa se despir do nosso orgulho, da nossa capa de glória. A gente tem que se despedir do nosso patamar, né? Tá. Aí você pensa assim, Deus vai me transformar a minha personalidade, eu vou ser uma outra pessoa. Eu vou ser uma outra pessoa. Você, tipo assim, tem gente que fala assim, eu me converti. Quem é do mundo fala assim, meu Deus, ele fez a pior coisa da vida dele, vai ser um robô agora, vai ter que ficar na igreja, santo, 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 só pode sair com crente, só pode comer com crente, não pode ir na praia, não pode não sei o quê. Não, irmão. Deus não quer robô, não. Ele quer gente sincera, com coração sincero. Então, ele vai te moldar sim. Só que Deus é especialista nisso, em transformar aquilo que é maldição, aquilo que é problema na sua vida, em bênção. Então, aquilo que te atrapalhava no seu relacionamento com as pessoas, aquilo que te atrapalhava a chegar perto dele, se você se render a ele, você vai ser moldado por ele. E ele vai trabalhar em você, ele vai te fazer uma nova pessoa, mas ele vai te moldar, ele não vai jogar você fora e criar outro. Você é único, irmão. Ele vai te moldar, né? Como a gente dá o exemplo do vaso e oleiro, né? Que quando o vaso não está bom, o oleiro quebra o vaso, mas é o mesmo vaso. E ele faz de novo, ele molda segundo aquilo que ele quer. É assim que Deus faz conosco. E, cara, eu estava conversando com dois dos meus líderes aqui na igreja, de departamentos diferentes. Essa semana, um aqui na igreja, depois que acabou uma reunião aqui, e outro no WhatsApp. Eu falei, cara, como de fato obedecer é melhor que sacrificar. Sabe por quê? Eu vi essa frase de um pastor da igreja United, bem novinho ele, mas ele falou assim, há uma bênção na obediência. Você não perde nada obedecendo. Muito pelo contrário, você tem a bênção de Deus. E como é prazeroso. Não tem quando sua mãe falava assim, filho, vai lá comprar pão. E tal. Por mais que você estava doido para gastar o troco com bala, mas você voltou aqui, mamãe, toma o pão, toma o troco. Sua mente está tranquila. Você obedeceu ela. Você falou que ia na padaria e de fato foi na padaria, comprou pão e voltou. Você não foi para outro lugar, você obedeceu. Então, é muito bom, se você não tem esse hábito de ser obediente, seja e sinta a presença. Porque é muito bom ser obediente. É muito bom ter a consciência tranquila. Você deitar a cabeça no seu travesseiro ou fazer o que você tem que fazer, aquilo que Deus te mandou fazer. O pau pode estar quebrando lá fora, mas você está com a consciência tranquila, porque você está obedecendo a Deus. Né? Eu estou indo muito rápido, não sei. Mentira, já está quase dando horário. E essa história de obediência, eu lembrei de uma outra história dos discípulos também, né? Mano, você vê cada história na Bíblia, por favor, leia mais a Bíblia. Você vai rachar os bicos, mas vai aprender muito.
Aí, lembrei de uma outra história da Bíblia, lá de Lucas 5, do 2 até o 7. Eu vou ler aqui. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, no caso de Jesus, né? E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. No caso, dentro do mar, né? Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá aonde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre. Não sei com que sentimento ele respondeu, mas ele respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. De repente até gerou uma vontade de desobedecer nele, não sei. Mas o cara era profissional da pesca, tinha pescado a noite toda e nada. Ele sabia o tempo bom para peixe, o horário bom, ele sabia todas as técnicas e não deu nada naquele dia. Aí Jesus chega e fala assim: vá para águas mais profundas, tipo assim, volta lá, né? Aí ele foi e falou assim, aí Jesus, a gente se esforçou a noite inteira, não pegamos nada, mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros. Começou a chamar: mano, me ajuda aqui, o barco está tombando de tanto peixe. Às vezes começaram a rasgar, então fizeram sinais para os seus companheiros de outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Eu não estou falando só do barco deles que eles estavam. O barco das pessoas que ele chamou para ajudar a pegar o peixe quase estava afundando de tanto peixe. O que eu aprendo com isso, cara? Ele poderia ter falado assim: não, esse cara é doido? Sim. Eu não vou obedecer. Eu estou cansado, eu trabalhei a noite toda. Poderia ter falado isso. Mas mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. É isso aí que ele fez. Não estava entendendo nada, mas ele falou assim: Senhor, já que o Senhor está mandando, eu vou jogar as redes. E aconteceu o que aconteceu. Ele foi extremamente abençoado. Ultra blessed. Para os internacionais. Ele foi altamente abençoado porque ele obedeceu. Entendeu? Pensa se ele não tivesse obedecido, ele tinha perdido a bênção. Então, essa frase faz todo sentido, biblicamente, que há uma bênção na obediência. Né? Então, a gente não perde nada em obedecer. Estou caminhando para o final. Repita comigo a última vez: confiança. A obediência, ela está ligada à confiança. Porque quando você confia, você conhece. Quando você conhece, você obedece. É uma sequência ali, né? E eu lembro, vou contar o último exemplo, prometo, para a gente encerrar. Cadê o Christopher? Vem fazer um som, irmão. Eu lembro de José, cara. Não sei, eu acho que é da época de vocês também, né? Vocês estão mais ou menos na minha idade assim. Lembra daqueles desenhos, Camille, da Bíblia que passavam na Record antes da EBD? Era massa demais. Contava histórias do Velho Testamento. Eu estava vendo ontem a história de José, né? A história que a gente já, se for ver, já está até batido, já tá dentro da nossa mente já. Mas toda vez que eu ouço, que eu leio a história de José, cara, fala muito forte no meu coração. Confiança. Pensa José, morava lá. José não tinha uma vida ruim não, irmão. Se fosse nos dias de hoje, José é o que ia ter e estudar na escola mais cara. Se o pai dele não mandasse uma limusine buscar ele ia de Uber, Class. Ele tinha a melhor roupa, o melhor estudo, tudo. Ele era o filho amado do pai dele, porque ele e Benjamim, né? Eles eram filhos de Raquel, que era a esposa que ele amava.
José não tinha nada e ele começou a ter sonhos. E ele todo inocente, tadinho, ele via numa casa meio oprimido, assim, os irmãos dele não gostavam dele não. Porque ele era muito amado. Entendeu? Às vezes, sacou também uma outra coisa? Às vezes as pessoas não gostam de você porque você é muito amado, irmão. Já parou pra pensar isso? Enfim, voltando. Os irmãos dele não gostavam dele. E ele teve sonhos, ele chegou todo empolgado. Irmãos, eu tenho um sonho para contar. Eu tive um sonho assim, assim, assim. Só que no sonho ele meio que se dava bem, né? E tal. Era Deus honrando ele. Colocando ele como pedra fundamental na família dele e tal. Mas os irmãos dele, ao invés de ficarem felizes e vibrarem com ele, começaram a ficar com raiva dele. Né? E aquilo passou, essa raiva foi aumentando. Até que um dia, o pai de Jacó, pai de José, mandou fazer uma beca para ele, top. Aí foi o fim. A raiva aumentou. Os irmãos dele ficaram com mais raiva dele. E armaram contra José. Levaram José para um lugar. No desenho você lembra direitinho, né? Mas lendo na Bíblia também é a mesma coisa. Jogaram José num buraco. Pois venderam José. José foi vendido como escravo. O cara que tinha tudo bom e do melhor em casa foi vendido como escravo. Pensa a cabeça dele, né? Foi vendido como escravo. Resumindo, trabalhou no sol, cortou mato, fez um monte de coisa. Foi muito humilhado. Só que aí o cara era bom. Ele era confiante que aquilo que ele fazia, sem ser orgulhoso, mas ele era confiante que aquilo que ele fazia era bom. E logo ele foi chamado para trabalhar na casa de Potifar, que era um nível um pouco mais alto. Ele deve ter pensado assim, pô, tô melhorando, né? Era escravo, vim aqui como escravo, já tô indo trabalhar na casa de Potifar. E só que aí, a abençoada para não dizer outra coisa, da esposa de Potifar, tava afim dele, mano, e queria ele. Só que ele sabia que ele era uma pessoa consagrada ao Senhor. E ele não queria aquilo, ele fugiu, ele fugiu, até que ela armou uma para ele e ele foi preso. Então, mais uma vez, uma frustração de ele estar bem, fazendo o trabalho dele bem, e ele é preso. E ele vai para a prisão, e na prisão o cara faz diferença. Na prisão ele começa a administrar, liderar ali, a ponto de o carcereiro chegar assim, toma José a chave da cela, quer sair? Não. Enfim, as coisas encaminharam para ele e tal, e todos sabem, né, o fim assim dele, né, da história, o desfecho da história. José foi governador do Egito. E aqueles irmãos que venderam ele, que humilharam ele, José foi instrumento na vida deles, de Deus na vida deles. Eles estavam passando fome lá onde eles moravam. E José já tinha feito todo o esquema, tinha comida de sobra. E ele perdoou os irmãos e tal. Mas por que eu contei a história de José? Pensa, o cara tinha tudo para ser frustrado. Tudo para murmurar contra Deus. Falar, Senhor, mas que vida é essa? O Senhor não me mostrou os sonhos? O Senhor não tem promessa sobre mim? O Senhor não disse isso, não disse aquilo? Pois eu fui vendido, eu fui escravo, eu tenho estudo. Eu não preciso estar aqui limpando o chão, no sol. Mas é essa palavra que eu pedi para vocês repetirem que ele tinha. Confiança. Ele tinha confiança no Deus que ele servia. Ele falava assim, eu estou na prisão agora. Eu estou limpando esse chão agora, eu estou passando por essa humilhação agora, mas eu confio que o Deus que eu sirvo vai me exaltar. Aquilo que Ele prometeu para mim há anos atrás, Ele vai cumprir, por mais loucura que possa parecer para mim. Então ele confiava. Então é isso que a gente precisa ter, confiança. Já estou encerrando, fique de pé, por favor. Canso de dizer aqui, e é a palavra de Deus, e eu creio nisso, que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, certo? As nossas palavras têm poder, tanto para abençoar, quanto para amaldiçoar. Tudo aquilo que a gente declara, tem coisa que a gente pensa, em espírito, falando com Deus, que, ok.
mas tem coisas que a gente precisa abrir a boca e declarar. Então, de tudo isso que eu falei, que eu trouxe para vocês aqui, eu queria que vocês repetissem comigo, mas com fé. Feche seus olhos e repita isso comigo, para que isso seja concordado no reino espiritual, para que seja verdade nas nossas vidas. Senhor, retira de mim todo o medo, retira de mim todo o orgulho. Senhor, me dê mais confiança em Ti. Senhor, me faça ser mais obediente. Senhor, que eu seja mais próximo de Ti. E por último, Senhor, me faça reconhecer o Seu amor todos os dias. Eu sei que isso que eu falei não é fácil. Irmão, eu digitei isso aqui, escrevi na verdade, chorando, cara. Eu escrevi um tópico, parava assim, deitava no chão e falava, Senhor, vai, ministra. Porque isso é para mim também. Principalmente para mim. Então, não é fácil chegar a esse nível de rendição. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa perder o medo, deixar o orgulho, ter mais confiança, pedir mais fé a Deus e ter ousadia para chegar diante dEle. E falar, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades, eu tenho essa parede, essa barreira que me impede, mas eu quero, mas eu preciso chegar a esse nível de rendição. É chegar diante de Deus mesmo, como aquela mulher do fluxo de sangue, por baixo, com humildade, humilhado, mas não pelo inimigo, não pelo pecado, não pela depressão, não pelas acusações, mas humilhado no sentido de rendido, completamente entregue a Deus. Chegar diante de Deus e cantar igual aquela música. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Cante comigo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Cante com um pouquinho mais de fé. Eu me rendo aos teus pés. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Com tudo isso que eu disse, inspirado na palavra de Deus, se você perdeu seu medo, se despir do orgulho, ter confiança, ter fé, aí sim você vai acessar lugares altos no reino espiritual, mas um lugar de rendição. Olha que coisa, o lugar mais alto para a gente estar na presença de Deus
é aos pés dele. E coisa linda é o Evangelho, né? E assim, com tudo isso, quando você alcançar esse nível de rendição, aí você vai conhecer a essência da adoração. A essência do que é ser adorador. A essência do que é glorificar o nome de Jesus com a sua vida. Isso é maravilhoso.